Uma reunião de líderes convocada por Arthur Lira vai definir se o PL das fake news será ou não votado hoje na Câmara dos Deputados. Ontem, o Ministério Público Federal questionou o Google sobre a ofensiva lançada pela plataforma contra o projeto de lei que tramita no Congresso. Nas redes sociais, o ministro da Justiça, Flávio Dino, disse ter acionado a Secretaria Nacional do Consumidor por eventuais práticas abusivas das chamadas Big Techs. Vamos direto a Brasília, ao vivo. João Pedro Melo está conosco, vai trazer todas as informações sobre esse dia importante, não é, João Pedro? Bom dia para você. É isso, Sheila. Bom dia para você, Ivan, e também para o Megali. A gente está de olho nessa questão já desde a semana passada. É um projeto de lei muito importante que deve entrar aí em votação no dia de hoje. Claro, definição que vai ser feita nessa reunião de líderes que está marcada para amanhã, daqui a pouquinho, né? Ou para amanhã de hoje. Essa tramitação tinha sido pré-acordada entre as bancadas na semana passada e depois de reformular o texto, o relator da matéria, o deputado Orlando Silva, do PCdoB, acredita que há, sim, condições para a análise. Entre os principais pontos, esse projeto prevê que quem divulgar informações falsas na internet, além de ser multado, poderá ser condenado. E esse projeto estabelece ainda que as redes sociais paguem pelo conteúdo jornalístico utilizado, sem que o custo seja repassado aos usuários. As plataformas digitais também deverão divulgar relatórios aí de transparência sobre a moderação de conteúdos, e aí a gente tem também um levantamento da Universidade Federal do Rio de Janeiro que mostra que os perfis de direita têm usado as redes sociais para associar esse projeto à censura. As Big Techs vão na mesma linha. O Google, por exemplo, ontem passou a fazer campanha aberta contra esse PL. E o Twitter estaria deslogando as contas de pessoas que são favoráveis a esse projeto. Por exemplo, no caso do Google, se você vai lá na página inicial, tem um texto que diz o seguinte, abre aspas, o PL das fake news pode aumentar a confusão sobre o que é verdade ou mentira no Brasil, fecha aspas. Clicando nesse link, o usuário vai ser levado para uma página com um artigo contrário a esse projeto. Bom, ontem, o Ministério Público Federal expediu um ofício questionando exatamente o Google sobre esse possível favorecimento a conteúdos contrários a essa proposta. E essa ação se baseia em um estudo feito pela NetLab, também da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no dia 29 de abril. Ao utilizar o termo PL 2630 para uma pesquisa no Google, a plataforma retornava com um conteúdo patrocinado pela própria empresa, que dizia o seguinte, ou tinha o título, né? Conheça o PL da censura. Para os pesquisadores, esses dados podem indicar que o Google vem usando resultados aí de busca para influenciar negativamente a percepção dos usuários. O Ministério Público também expediu um ofício para a Meta, que é a dona do Facebook, e do Instagram, sobre anúncios contratados pelo Google envolvendo esse PL das fake news. O que os pesquisadores dizem a respeito dessa questão? 3 anúncios foram vinculados nessa plataforma entre os dias 20 e 26 de abril, afirmando que o projeto não está pronto para ser votado. Que a gente sabe que não é bem assim, né? Claro, ainda não há um acordo, mas o texto está pronto, o texto já foi entregue. E aí, com relação a essa questão, outro anúncio vinculado entre 26 e 27 de abril, mostrava o seguinte, pedia para que as pessoas procurassem os deputados para pedir melhorias nesse texto, com relação aí ao que vai ser de fato votado. O Google negou que tenha ampliado o alcance de páginas com conteúdos contrários a esse projeto de lei na ferramenta de busca e disse que nas últimas semanas se manifestou de forma pública e transparente por meio do próprio blog. O PL 2630 teve o pedido de urgência aprovado pela Casa na semana passada e pode ser votado, então, diretamente no plenário, sem precisar passar pelas comissões. E aí a gente já começa a ver, de fato, a força dessas redes sociais, né, dessas mídias, e a questão que deve ser, de fato, votada hoje. Eu conversei, inclusive, com alguns líderes ao longo do feriado e eles são favoráveis à votação desse texto hoje para encerrar de uma vez por todas essa questão. Claro, a oposição tem ali uma certa resistência, mas essa resistência já, inclusive, está sendo quebrada aí ao longo dessas últimas horas. Bom, é só curioso, né, Megali, que o argumento contrário, né, de boa parte de quem é contra lá na Câmara, tô falando dos políticos, não tô nem chegando na discussão nas mesas de bares aqui na redação, a gente aqui no estúdio, não, é justamente essa questão de limitar a liberdade de expressão. E aí o Google vai lá junto com as empresas da Meta, né, do Facebook, WhatsApp, e derrubam os perfis que são a favor. E a gente está falando de liberdade de expressão.
é no mínimo curioso, né? Porque a gente está falando aqui de crimes cometidos na internet. E eu até dei o exemplo aqui da gente falar assim, não é porque o cidadão não vai poder mais chegar lá no perfil dele e falar assim, porque o atacante do meu time é um perninha, esse cara não joga nada. A gente não tá falando disso. Não, pode xingar, né? Inclusive, deputado, eu, você, senador, presidente, a gente. Isso não vai mudar nada. Eu fui lá ler o PL inteirinho. Não é um texto muito longo. Não. Porque quem tá falando aqui é alguém que se preocupa muito com a liberdade de expressão, que dá muito valor à liberdade de expressão e que lamenta que tantos pilantras no Brasil utilizem o escudo da liberdade de expressão como uma espécie de licença para o cometimento de crimes. Pobre liberdade de expressão tão vilipendiada por essa gente. Não tem nada ali que abra a porta para algum tipo de censura. Nem a empresas de comunicação, nem a grupos de interesse, nem a indivíduos, nada. O que está sendo discutido ali é a responsabilização de empresas de tecnologia quando do cometimento de crimes. É simples assim. É você transportar para a internet aquilo que já vale aqui no mundo real. Você vai no Google, como disse o João Pedro, coloca lá PL 2630/2020. Antes de aparecer o link para a Câmara dos Deputados, para o texto do projeto de lei, aparece ali uma página patrocinada. João Pedro já disse. Conheça o PL das fake news. A PL 2630 pode piorar a sua web. Mas é normal que o conteúdo patrocinado apareça antes no Google. Sim, mas nesse caso quem é que patrocina? O Google. Não, e tem uma outra questão que também é... Não. Diga. Só para concluir. Então a gente nunca viu o Google atuar ativamente assim em relação a assuntos que estão sendo debatidos no parlamento de um determinado país. Isso não está acontecendo na Europa, que está tendo uma discussão muito parecida, nunca aconteceu nada parecido nos Estados Unidos, nos países asiáticos, mas o Google está se sentindo muito à vontade para tentar interferir diretamente numa votação do parlamento brasileiro. É legítimo? Sim. Se você está discutindo ali uma nova regulamentação, por exemplo, para refrigeradores, não haverá problema nenhum se a Brastemp, ou a Consul, ou a Electrolux lançarem uma página atentando para os riscos daquele projeto e defendendo os seus interesses. Ocorre que geralmente a gente faz isso por meio de uma campanha. E o Google está fazendo uma campanha. Até aqui na Band News está veiculando, né, anúncio do Google. Quando o Google coloca esse texto na sua própria página e direciona as buscas para esse conteúdo patrocinado por ele próprio, ele está atuando como um agente ativo de comunicação. Não mais uma simples página de busca, um mecanismo de busca, mas uma página de comunicação. Ora, empresas de comunicação são regulamentadas. Nós somos. As redes de TV são. Os jornais são. Então o Google está se colocando numa posição em que, ao criticar o PL 2630, estou sendo claro aqui, está defendendo a necessidade do PL 2630 e de regulamentação das empresas de comunicação. Porque no próprio, porque no próprio texto, quando você clica, antes de você pesquisar, já tem ali um link, né, que o João Pedro citou. Na página principal, na logo página de cara. principal. E eles falam o seguinte, que o projeto de lei acaba protegendo quem produz desinformação, resultando na criação de mais desinformação. E eles dão um exemplo. Eles dizem que, na prática, o projeto de lei das fake news, com o projeto de lei, as plataformas ficariam impedidas de remover conteúdo jornalístico com afirmações falsas como, aspas, a vacina da Covid-19 irá modificar o DNA dos seres humanos. E é justamente esse tipo de postagem que o projeto quer tirar do ar. Não impediria que essas plataformas retirassem esse conteúdo do ar, porque é um conteúdo criminoso. Então, diz aqui o Google que essas buscas continuariam disponíveis. E acredito que vão ficar disponíveis mesmo. Você vai encontrar de tudo na internet, até que alguém denuncie aquele conteúdo. Só que o problema é esse. As plataformas hoje não têm um canal direto para você denuncia, não tem feedback. O Twitter agora entrou na discussão depois que o Elon Musk assumiu, e a gente estava falando aqui do caso da Ana Thaís Matos, que é um exemplo, né? Ela tem um perfil fechado no Twitter. Isso é inacreditável. E aí criaram um perfil fake da Ana Thaís Matos, comentarista de futebol, e verificaram esse perfil, aquele Twitter Blue, né? Quer dizer, o que ela postar aqui
É completamente... Isso aqui é criminoso. Sei lá, isso aqui é o quê? Falsidade ideológica? Eu não sei como é que na internet você chamaria isso. Mas enfim, segue aqui o texto do Twitter, lá, do Google, lá no finzinho. Precisamos melhorar o texto do projeto de lei. O PL das fake news pode aumentar a desinformação no Brasil. Aí é interessante, mas essa tinha que ser a bandeira desde sempre, né? Vamos melhorar o projeto de lei, vamos discutir o projeto de lei. Mas é engraçado só que o exemplo que foi dado pelo Google é exatamente aquilo que se quer combater. É exatamente aquilo que o projeto vai viabilizar, se for aprovado. Olha, durante o evento do Dia do Trabalhador em São Paulo, o relator do PL das fake news, Orlando Silva, acusou as Big Techs de fazerem jogo sujo. E nós tivemos, em paralelo, uma ação suja das Big Techs. Eu nunca vi tanta sujeira numa disputa política. Porque o Google, por exemplo, usa a sua força majoritária no mercado para quê? Para ampliar o alcance das posições de quem é contra o projeto e diminuir o alcance de quem é favorável ao projeto. Sleep Giants, que é uma rede conhecida, tiveram uma redução brutal de alcance no Twitter, da noite para o dia. Então, eles usam, essas grandes empresas, a força econômica e a presença no mercado para distorcer o debate político. No Congresso, a retirada do ponto polêmico que previa a criação de uma entidade autônoma para fiscalizar as redes sociais diminuiu a resistência entre os parlamentares, mas ainda há dúvidas sobre como se dará então a fiscalização. Quem é que vai ser responsável por dizer o que é crime e o que não é? O presidente da Anatel, Carlos Baigorre, sugeriu que a agência exerça a função. Uma outra opção seria passar a regulação à Secretaria Nacional do Consumidor, dirigida por Vadi Damus. Eu acho que esse órgão fiscalizador já existe, a Anatel, e nas relações de consumo, entendo que deveria ser a Secretaria Nacional do Consumo. Agora, a gente segue vendo as Big Techs, como a gente estava falando, e citamos duas delas, mas há outras também esperneando diante disso, e não dá para compreender exatamente qual é a questão, já que isso certamente se volta contra essas marcas, porque afinal de contas são marcas, as Big Techs são marcas, e que neste momento estão se opondo a um projeto de lei que, na essência, combate disseminação de notícias falsas e fraudulentas e aumenta a responsabilização das plataformas. O que me parece é que ficar esperneando significa não querem se responsabilizar por aquilo que abrigam, né? Então, não quer responsabilização, mas quer ganhar em cima daquilo que circula, porque faz dinheiro em cima daquele conteúdo que lá circula. O João Pedro está de volta. João, só rapidinho aqui, eu estava vendo que a bancada evangélica está fazendo força pela não aprovação desse projeto. E tentando virar voto, enfim, fazendo mutirão para a virada de voto contra o PL das fake news. Qual é o argumento no caso da bancada evangélica? Tem algo específico? Específico, mas é aquela questão da oposição, né? Eles estão junto com os membros da oposição que dizem que seria uma forma de censura. Isso já vem sendo falado há algum tempo, né, com relação a essa questão, e esse é o argumento adotado também pela bancada evangélica, com essa questão da censura que esse projeto eventualmente poderia trazer. Claro, a gente lendo o texto sabe que não é bem assim, seria uma regulamentação de fato, mas não teria esse ponto da censura, mas essa é uma questão que eles estão apostando muito, e esses líderes, inclusive, conversaram com a gente ao longo do feriado, ao longo do fim de semana, citando essa questão. Vão levar isso a cabo, a fundo, né, no plenário da Câmara, e, inclusive, vão tentar uma obstrução a essa votação com esse mote, com esse tema. E essa questão vai ser a principal discutida aí, se de fato esse projeto for levado à votação. Então, o que a gente tem que pensar a respeito dessa questão a partir de agora? Se de fato esse texto for votado hoje no plenário da Câmara, vai ser uma sessão exaustiva, uma sessão tanto quanto demorada, exatamente porque vai ter muita obstrução, nesse caso, por parte da oposição. Então, a Arthur Lira tem que se preparar para isso, para de fato, se for, na verdade, colocar esse projeto em votação no dia de hoje. Só para lembrar, né, João, que a obstrução não é que o pessoal vai sentar lá na cadeira do Arthur Lira e não deixar ele sentar na mesa, é tudo no regimento, né? E pede o tempo para falar, e pede requerimento para adiar a sessão, aí vota o requerimento, e tira o requerimento, e vai ser mais ou menos isso lá em Brasília, né? Só para lembrar que o PL das fake news a gente está chamando assim, mas é a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. Ela vai muito além do que só ficar postando notícia falsa aí nas suas redes.